Iremos concluir o capítulo 8 de Romanos, aonde tem muitas perguntas retóricas, e nós sabemos que é uma pergunta retórica. Nós iremos ler do 31 até o 39. É muito mencionado pela Zuleika nas suas ministrações quando vai louvar. Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará grandiosamente Ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Muito lindo isso aqui, irmãos. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, aleluia. Só até aqui, meus irmãos. Iremos falar nessa noite da plenitude da graça. Aleluia. O ápice da graça de Deus. Amém. Até é um tema para se abordar, porque tem uns temas que traz muitos tabus hoje ainda. A questão do suicídio ainda é um tabu. A questão do abandono a Deus ainda é um tabu. A questão do inferno ainda é um tabu. Tem vários assuntos na Bíblia que ainda são mal resolvidos, porque não temos o profundo conhecimento. Mas quando nos deparamos com um texto tão maravilhoso desse, aonde temos a plena certeza de que ninguém, nada poderá nos separar do amor de Cristo, Glória a Deus. isso é o suficiente para que tenhamos uma vida alegre, uma vida motivada, Aleluia. uma vida esperançosa. Aleluia. Isso é o Aleluia. suficiente. E ele faz uma pergunta aqui no versículo 31. Que diremos nós, pois à vista dessas coisas? Pergunta é: que coisas? Que coisas?
É só nós observarmos nos versículos anteriores. Uma delas é a alegria de termos recebidos no versículo 23 do capítulo 8. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Uma dessas coisas revelada pelo texto é que nós temos as primícias do Espírito. Nós temos os primeiros frutos do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. E isso não é para qualquer um, irmãos. Isso é algo que homem nenhum pode ter se não for produzido pelo próprio Senhor da glória e Rei dos Reis. Nós temos os primeiros frutos do Espírito. Um deles é o perdão. Nós jamais poderíamos perdoar se esse fruto não fosse produzido pelo próprio Espírito Santo. O que diremos nós depois de tudo isso? Outra coisa citada aqui ainda no mesmo capítulo. Que diremos nós, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Versículo 14 do capítulo 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Glória Então a Deus. só pode ser guiado pelo Espírito de Deus quem é filho de Deus. Isso é um privilégio para o crente. Isso é um privilégio para aqueles que foram chamados por Deus. Que coisas mais? Versículo 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele tem um propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que coisas! Ele nos chamou para sermos iguaizinhos ao seu Filho. Nós receberemos da parte dele um corpo ressurreto, aonde esse corpo já não sentirá mais agonia, não sentirá mais dores, não se preocupará mais com a balança de peso, não se preocupará com problemas na coluna, não vai mais se preocupar com o cansaço cotidiano, aonde nós não iremos mais nos preocupar com o pecado, com as algemas do pecado, da morte. Nada disso fará mais parte das nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O que diremos nós à vista dessas coisas? Vamos lá para o versículo 1 e o 2. Agora, pois, já não há condenação. Glória a Deus. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, e essa lei do Espírito foi a mesma que providenciou as primícias do Espírito em nós. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Glória a Deus. Por Glória a isso Deus. já não há mais condenação. O que diremos, pois, pastor, dessas coisas? Que coisas? Tudo isso que eu estou falando. Glória. E mais um pouco. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Versículo 26 ao 27 do mesmo capítulo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede. Ele é o nosso intercessor. Deus te mandou um intercessor. Ele, como a terceira pessoa da Trindade, ele leva as tuas orações diante de Deus Pai. É por isso que
quando você ora, as tuas orações elas são recebidas, Aleluia. porque você tem um intercessor, aquele que Glória cuida da a Deus. tua alma, aquele que cuida da tua vida, aquele que Amém. quando você está gemendo em oração, ele compra a briga por você Aleluia. e leva as tuas orações diante de Deus. Esse é o Glória a Deus. Espírito Santo e ele nos deu as primícias do Espírito. Aleluia. O que diremos nós acerca dessas coisas? Intercede por nós sobremaneira. Sabe o que é isso? Além do normal. Glória. Sobremaneira. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Oh, Oh, aleluia. irmão, tantas coisas maravilhosas. O que diremos nós acerca dessas coisas? Tem tantas coisas. Quer ver outra maravilhosa aqui, que está no mesmo texto? Ontem eu assisti a pregação de um pastor, irmãos, e eu me preocupo muito quando o pastor ele trabalha acerca de muitos textos no culto. Por quê? Porque se nós temos dificuldade de decorar 5, 6 textos, imagina mais de 100 textos. E eu mandei um recado para ele. Falei, pastor, a lei não pode andar junto com a graça. Ou você faz porque foi alcançado, ou você faz porque não foi alcançado. Então, irmão, nada que você faça, nada que eu venha fazer, vai mudar a história de Deus para conosco. Amém. Glória. Não dá para misturar lei com graça. Não dá. Ou você faz porque você é grato, ou você faz porque nunca você teve um encontro com Cristo. E você faz querendo méritos. E daí ele começou a misturar essa pregação, lei com graça. Começou falando da porta estreita. Daqui a pouco ele começou a andar sobre a Bíblia. E eu falei, meu Deus, quando terminar esse culto, o povo não vai lembrar nem do primeiro versículo que ele começou a ler. É verdade. Irmão, não depende de mim, não depende de você. Não depende daquilo que você irá fazer, depende totalmente, exclusivamente, absurdamente de Deus. Aleluia. É por Ele. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 30. E aos que também predestinou, a estes também chamou. Deus te fez um convite para participar desta graça. Foi Ele que te chamou. Não foi porque você tinha mérito, porque você queria ser um religioso, nada. Ele te chamou antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, que existisse o mundo, existissem os planetas, as estrelas, Ele já tinha lhe formado nos seios do seu amor. Glória a Deus. Ele já tinha te amado antes de você ser um embrião, antes de você estar na barriga da sua mãe, antes de você pensar em nascer. Ele já tinha te escolhido, e Ele já tinha te remido, Ele já tinha te justificado, e Ele mesmo te glorificará. Aleluia. Glória a Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que o apóstolo Paulo, ele insiste em trazer essas afirmações, mas antes tem as interrogações? Por quê? Nós temos que lembrar que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Nós já pensou um Deus poderoso que apenas através de um sopro Ele acaba com o mundo, ser o nosso inimigo? Nós éramos inimigos desse Deus. Nós éramos, a humanidade ainda é inimiga desse Deus.
Porque diz a palavra que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E diz aqui que agora esse mesmo Deus que nós éramos inimigos, agora ele não se opõe mais a nós, muito pelo contrário, ele está do nosso lado. Aleluia, amém. E aqui tem vários pontos aqui neste versículo. Um deles é que agora nós fazemos parte da família de Deus. Amém. Essa inimizade ela foi quebrada por causa do relacionamento Aleluia. de Jesus com o Pai. Aleluia. Através da cruz, essa inimizade ela caiu, ela foi quebrada, ela foi lançada por terra. E agora esse mesmo Deus, aquele Deus que era contra nós, aquele Deus que estava irado conosco, aquele Deus que já tinha nos punido, nós realmente estávamos destinados a irmos para o inferno. Esse mesmo Deus agora é o nosso amigo, Aleluia. é o nosso Amém. redentor. E não é, irmão, não tem que se justificar. Agora tem um porém aqui nesse texto. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos achar que a graça é algo que todo mundo será salvo. O desejo de Deus é esse. É para isso que Ele enviou o seu Filho. Para esse propósito. Para que todo mundo passe pela mesma porta. Essa porta é Jesus. Porém, esses benefícios aqui de recebermos as primícias do Espírito, recebermos um Deus poderoso que além de ser Deus intercede por nós ao mesmo tempo, um Deus que nos adotou e que nos fez sermos guiados pelo seu Espírito. Isso só acontece quando nós reconhecemos que Cristo ele é o único Salvador. Então isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é para aqueles que reconhecem realmente que a obra da redenção ela é completa. Não tem como retroceder. Não tem, pastor, como pregar outro evangelho. Não tem como maquiar a palavra. Não tem como mexer naquilo que foi feito. É isso. Por que eu toquei no assunto, por exemplo, do suicídio, que ainda é um tabu? O que acontece? Não há provas que alguém que tira a sua própria vida irá do céu para o inferno. Mas esse texto ele é tão profundo, porque acompanha aqui o que o apóstolo fala nos primeiros versículos, no 31 e no 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? A qual eu já expliquei anteriormente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, não há como arrebatar alguém das mãos de Jesus. Aleluia. Mesmo que se essa pessoa, ela mesmo desistir de viver. Aleluia. Mesmo que ela se entregue, ela não pode ser mais arrebatada das mãos de Jesus. Porque não depende de nós, pastor. Isso é que é importante. Glória a Deus. Quando eu vejo hoje esse homem me procurar, falar, pastor, tem 3 anos que eu estou na igreja. Irmão, era uma pessoa que estava ao léu do destino. Era a escória da sociedade. Era um homem que a polícia civil já não queria mais prender. Não tinha mais graça. Porque era tão simples pegar ele desmanchando um carro, que ele ia só bater cartão das delegacias. E hoje esse homem carrega uma Bíblia debaixo do braço. Aleluia. Esse homem hoje é uma nova criatura. Glória a Deus. Então, irmão, o ladrão, a prostituta, o homicida,
todas essas pessoas que nós não valorizamos, Deus é que pagou Aleluia. o preço por intermédio de Cristo. Aleluia. Então, irmão, não julgue aquele que Deus justificou. Glória a Deus. Amém. Não compete a nós isso aí. Não mexa nas coisas de Amém. Cristo. Aleluia. Porque se ele não poupou o seu próprio filho, se ele não fez isso, ele não nos dará todas essas outras coisas. É verdade. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Dará sim. Que coisas são essas, Zuleika? Aquilo que eu expliquei no versículo anterior. Aleluia. Tudo isso é nosso, irmãos. É verdade. Sabe, quando nós começamos a pensar nas coisas do céu, nós temos prazer em viver nesta terra, começamos a ter alegria de viver, pressa de pregar o Evangelho, e ao mesmo tempo nós almejamos grandemente a vida do Rei. Porque se nós temos uma vida boa nesta terra, imagina um corpo glorificado, pastor. Aleluia. Imagina um corpo onde você, em questão de segundo, você está lá, cá, você já não sentirá mais nada, muito pelo contrário, você só terá alegria, a plena graça sobre a tua vida, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus que justifica. Sabe, irmãos, se é Deus que justifica, ninguém pode levantar acusações contra É nós. verdade. O inferno não pode levantar acusações. Eu ministrei esses dias a respeito dos atrevimentos de Satanás, da ousadia de Satanás. Ele é um acusador, mas ele não pode mais nos acusar. É verdade. Ele não tem direito, ele não tem autoridade. Por que ele não tem? Porque é Deus quem justifica. Glória a É Deus. Deus que nos justificou. Acabou, meu irmão. Glória. Glória a Deus. É Deus que justifica. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado em falar de um crente. Não pode. Não podemos. Nós temos que tomar muito cuidado daquelas pessoas que se afastaram de Deus. E a primeira mensagem que elas recebem, irmãos, é o seguinte: urgentemente você tem que voltar para a igreja. Você está correndo um grande risco de ir para o inferno. Essa é a primeira mensagem que uma pessoa que sai de uma congregação ela escuta. Mas a pessoa que está proferindo essas palavras, se ela observasse esses versículos, ela não repetiria mais essas mesmas palavras, porque quem justifica as nossas vidas é Deus. Aleluia. Irmão, não importa o vizinho falar, ninguém pode lhe condenar, ninguém pode lhe julgar, Glória a Deus. ninguém. Potestade, principado, inferno, autoridade, pessoas, ninguém pode lhe amaldiçoar, lhe condenar, lhe acusar. Sabe, irmão, e nós estamos tão preocupados com essas coisas. Sabe, às vezes nós queremos dar satisfação para todo mundo. É verdade. Irmãos, quem nos justificou foi Deus. Aleluia. Quem os condenará? Porque antes tinha lei para condenar. O pecado que estava sobre nós nos condenava. A religião nos condenava. Agora, como que pode haver condenação se estamos totalmente ligados, cravados em Cristo? Glória. Isso é que alegra o meu coração. Amém. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também
intercede por nós. Por que também? Porque nós temos dois intercessores. Isso é um dos motivos que nós não adotaremos a prática de ficarmos com aquela mãozinha estendida. O culto todo, aí fica um irmão aqui no cantinho, a outra irmã lá na porta. Irmão, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Por que não tem sentido? Se nós queremos realmente interceder pela igreja, marcaremos um culto aqui, aonde nós dobraremos o nosso joelho por alguns instantes e começaremos a orar pelo país, como nós fazemos sempre. Oramos pela igreja, pelos irmãos, aquele a qual nós vamos lembrando. Isso é intercessão. Eu não preciso mostrar para alguém com as minhas mãozinhas que eu estou intercedendo. Irmão, nós temos dois intercessores infalíveis. Os dois são Deus. Um na figura de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote maior, e outro na pessoa do Espírito, que leva as nossas orações redondinhas diante do Senhor. E esse intercessor está agora mesmo, enquanto eu estou pregando aqui, Satanás se levanta contra você, e ele está lá à direita de Deus Pai, falando: olha, Pai, esse daí não se mexe. Lembra, Pai, que esse daí foi lavado e remido com o meu sangue? Aleluia. Quando Deus olha para nós, existe uma palavra que era dada à tampa da arca, e vocês sabem muito bem disso. É uma palavra chamada propiciatório, que era onde o sangue dos animais era aspergido sobre a tampa da arca. Aquela tampa da arca, ela já representava a graça, porque dentro da arca nós sabemos que estavam os utensílios, que um deles era a lei, as tábuas da lei, outro era o pote de maná e outro era a vara de Arão. Esses três utensílios santos ficavam dentro da arca. E a tampa da arca com aqueles dois serafins, um de frente para o outro, aquele é chamado propiciatório. Então, quando o sumo sacerdote entrava no santo lugar, no santo dos santos, para lançar sangue sobre a tampa da arca, que era o propiciatório, para representar, para purificar os pecados do povo de Israel, por causa do pecado, aquele sangue ele purificava. Tem uma outra palavra para isso, não é purificar não, é como se ele apagasse o pecado do povo. O que acontecia? Glórias a Deus. Aquilo era apenas um prelúdio daquilo que viria a acontecer, que era a manifestação do próprio Jesus como propiciação pelos nossos pecados. E ele não só apagou os nossos pecados, ele nos purificou de todo o pecado. Glória a Deus. Aquele sangue apenas ele trazia uma imagem de amenizar o pecado, a justificação do pecado pelo sangue de animais, e era lançado sobre o propiciatório. Agora esse Senhor, esse Jesus, ele vem em forma humana como Cordeiro de Deus, e ele agora é a nossa propiciação. Todas as vezes que o diabo ou alguém quer lhe acusar, e Jesus vai olhar para você, quando Deus olha para você, ele olha por intermédio do Filho, e quando ele olha pelo intermédio do Filho, ele vê a justificação em você. Aleluia. Isso é Aleluia. suficiente. Amém. Ele é a propiciação.
Ele é o nosso intercessor. Glória a Deus. Agora, irmão, nós temos um intercessor que não temos nem o que falar. Glória a Deus. Não tem como. Como é que alguém vai contra você? Se o teu advogado, ele tem tudo nas mãos para te defender. Glória. Inclusive, quando ele se apresenta, ele ainda se apresenta com os furos na mão. Glória a Deus. Apresenta com os cravos nos pés. E foi por mim e por você que ele fez isso. Glória. Obrigado, Deus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, que coisas? Fome, nudez, perseguição, peste, tudo isso. Tudo isso é sobre todas essas coisas que acontecem com nós. Nada disso vai mudar o plano de Deus. Nada disso. Agora, por que nada disso pode nos separar do amor de Deus? Por nossa causa, será? Porque somos crentes o suficiente? Não. É porque foi Ele que nos comprou. Nós estamos ligados na vida dele, irmão. Aleluia. Aleluia. Todas essas coisas jamais vai tirar a promessa, a plenitude da graça sobre as nossas vidas. Aleluia. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por Aleluia. meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Porque eu estou bem certo. Olha que ele não fala, eu estou certo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Você vê que aqui é impossível. Por isso que eu toquei no assunto, por exemplo, do suicídio, que ainda é um tabu. Mas, irmãos, pelo texto que eu estou vendo aqui, nada. Nem a morte. Glória a Deus. Nada. Nem se você falar, olha, eu vou tirar minha própria vida, você já não tem mais controle sobre ela. Nada lhe separará do amor Aleluia. de Deus. Glória a Deus. E não é por nossa causa, nós somos volúveis, nós somos inconstantes. É por causa da fidelidade Glória a Deus. de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé, filhos. Glória a Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade tem que ser dada a Jesus. Glórias, glórias. Aleluia. Não é mérito seu, não é porque você é a menina dos olhos de Jesus. Não é. Não foi absolutamente por sua causa. Não se sinta privilegiado porque Jesus fez tudo isso. Ele fez porque ele tinha um plano. É tudo mérito dele, irmão. Toda a glória é dele. Toda a glória é dele. Nós não jamais nós se desligaremos do Senhor por causa que a nossa segurança
A nossa salvação é tudo mérito de Jesus. É tudo mérito. Aleluia. Nada pode nos separar, mas nada, nada. Nem se você entrar em depressão. Nem se você perder amor pela sua vida. Nem se você falar, eu vou desistir de Jesus. Você não consegue. Certeza. Não depende nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem Glória o a futuro, Deus. nada. Aleluia. Glória a Deus. Ele te amou, ponto. Ponto. Aleluia. Ele amou. Ah, Glória Senhor. a Deus. Fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor. Meu Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Depois dessa palavra, o que diremos nós acerca de tudo isso, à vista dessas coisas? Obrigado porque temos as primícias do Espírito. Aleluia. Obrigado, meu Senhor, porque já não há mais condenação nas nossas vidas. Obrigado, meu Senhor, porque quando nós não sabemos orar, o Senhor ora por nós e leva as nossas orações diante do Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado ao meu Senhor Jesus, porque através da tua morte, hoje nós somos semelhantes ao Senhor. Em parte, ainda estamos em um corpo não glorificado, mas já podemos presenciar e sentir a tua graça em nós. Já podemos entender que o teu reino já habita dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso intercessor maior, Senhor Jesus. Tu és o sumo sacerdote da nossa alma. Tu és aquele que estás assentado à direita de Deus Pai. E sabemos que esse advogado justo, verdadeiro e fiel, nós podemos plenamente confiar, porque tu és a nossa esperança. Aleluia. Tu és aquele que nos justificasse através da tua morte e através da ressurreição. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, porque ninguém mais pode nos acusar. Muito obrigado, meu Deus, porque nem o inferno, nem os demônios, nada, Senhor, nada, Senhor, pode nos separar do teu amor. Glória a Deus. Muito obrigado Glória a por esta Deus. mensagem, Aleluia. em nome de Jesus. Amém.